Josué, capítulo de número 1, aleluia. A gente lê assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, eu acho lindo essa expressão bíblica, não é? Como a Bíblia é cheia de sabedoria. Depois da morte de Moisés, e a designação é servo do Senhor, disse esse Senhor de quem Moisés era servo, ele disse a Josué, filho de Num, e a designação é servidor ou servo de Moisés. Moisés, meu servo, a partir do verso 2, então a gente tem a fala do próprio Deus. Moisés, o meu servo, é morto. Deus diz para Josué: levanta-te agora, passa tu este Jordão, bem como todo este povo, à terra que eu dou, o Senhor está dizendo, eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué, eu vulo tenho dado, assim como eu prometi a Moisés. Verso 4, desde o deserto, Deus vai estabelecer os limites da promessa ou da terra. Desde o deserto e do Líbano, até o grande mar, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quantos dias, irmãos? Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, repete Deus, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei, prometi a seus pais, que lhes daria. Repete Deus, tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Procura fazer de acordo ou conforme toda a lei, toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas tu bem-sucedido por onde quer que andares, diz o Senhor. Não se aparte, verso 8, da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, terceira vez que Deus diz isso, e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Essa é uma palavra de Deus, como eu disse, a partir do verso 2, a gente tem o próprio Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas algumas partes, ela é palavra de Deus enquanto texto inspirado pelo Espírito Santo. Mas algumas partes, como é o caso aqui, de fato, são palavras que Deus pronuncia na primeira pessoa. E eu estava lendo esse texto, que eu sei que os irmãos conhecem e já devem ter lido muitas vezes, e alguns decorado, e é normal que seja assim, mas eu estava lendo esse texto na perspectiva aqui dessas promessas que Deus faz, e eu acho que quando a gente começa um ano, a gente precisa relembrar algumas coisas que Deus já falou conosco, e a gente corre o risco, às vezes, de na caminhada essas palavras ou essas promessas ficarem empoeiradas, né? Devido às lutas, devido às dificuldades, porque os problemas, as
tribulações, os desafios, às vezes eles se configuram diante de nós como sendo maior do que as promessas de Deus. E é por isso que algumas pessoas às vezes se abatem. Mas nenhum desafio, nenhuma dificuldade, ela é maior do que a promessa que Deus já fez para você e para mim. E quando Deus fez as suas promessas, isso tem a ver com o caráter dele. Confiar e crer nas promessas do Senhor tem a ver com o fato da gente saber quem é o Deus que a gente crê. E Paulo diz isso: eu sei em quem eu tenho crido. As configurações podem ser as mais diversas, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu conheço esse Deus. Então, eu sei que Ele é bom o tempo todo. E eu sei que eu posso descansar nessa bondade de Deus, ainda que, às vezes, eu fique confuso, porque a bondade de Deus, às vezes, nos deixa confuso. Porque a bondade de Deus, ela não se expressa para nós a partir de uma percepção terrena, material, e a partir daquilo que a gente gostaria que fosse, em termos de conforto, em termos de bem-estar aqui e agora. E aí, às vezes, a gente olha para o cenário e nós corremos o risco de fazer o mesmo que Israel fez lá no deserto. Eles tinham dificuldade de perceber a bondade de Deus naquela configuração que eles viviam. E porque eles tinham dificuldade de perceber isso, eles murmuraram. Porque eles não conseguiam conceber que Deus estava sendo bom com eles, pelo fato de que eles estavam em um deserto. E pelo fato de que, às vezes, eles passavam por provações. Então, vez por outra, amados, nós também seremos tentados assim. Seremos tentados diante de um cenário, seja ele qual for a sua realidade, a gente duvidar da bondade e das promessas de Deus. É por isso que quando Satanás vai tentar Jesus, e ele é hábil em tentações, ele chega para Jesus e ele não chega com afirmações categóricas. Ele chega, como chegou para Eva e Adão no jardim, semeando dúvidas. E dúvidas em cima daquilo que Deus já tinha dito. E ele chega dizendo: se tu és o Filho de Deus, será que o diabo tinha alguma dúvida de que Jesus era o Filho de Deus? Então, mas ele chega e ele aguarda o momento de fraqueza e chega exatamente com essa semeadura do inferno. O que ele estava dizendo é: um filho de Deus passa por isso que você está passando? Tem certeza que Deus deixa que um filho seu padeça desse jeito? Tem certeza que Deus deixa e permite que você esteja vivendo essa situação que você está vivendo? Então, ele trabalha assim, como o fez também no livro de Jó, que a gente está estudando agora nas nossas igrejas. Não contente em tentar jogar o homem contra Deus, e de vez em quando ele consegue êxito nisso, a maior prova é a própria queda de Gênesis 3, a Bíblia também diz que ele é tão audacioso que ele é capaz de tentar jogar Deus contra nós.
E é o que ele faz em Jó capítulo 1. Ele comparece diante de Deus e diante de afirmações categóricas de Deus, que ele sabia que era Deus. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, que algumas versões traduz como sincero. Sincero, irmãos, é aquele que é o que parece ser. É aquele que não tem dupla face. Ele não usa máscara, não é? Ele é o que ele é. E ele é tão bom quanto ele parece ser. Ou não. Mas Deus diz, o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, e todos nós sabemos o que é reto. Trace uma linha. Jó não tinha nenhuma curva no que diz respeito, nenhum desvio de moralidade na sua caminhada. Sua caminhada era do começo ao fim uma constante de retidão, não diante dos aplausos dos seus seguidores cegos que não conheciam a sua intimidade, não é? Não diante de um público de redes sociais que só conhece o sorriso, porque ninguém posta os dias maus, ninguém posta nas redes sociais os dias de provações e de tentações intensas. A gente posta o que a gente quer que seja consumido. Mas Jó não precisava de marqueteiro, nem de marketing e nem de propagandista, porque ele tinha o testemunho do próprio Deus. E Deus diz, ele é isso, íntegro, ele é reto, ele teme o meu nome e ele se desvia do mal. Quando ele vê o mal, ele se afasta do mal. Ele não tem, se tem jeito de pecado, tem cor de pecado, tem cheiro de pecado, o Jó vai para o outro lado. Ele não faz como hoje, em muitos lugares, está sendo feito por algumas pessoas que parece que querem servir a Deus o mais próximo que elas conseguirem do mundo, de uma linha onde eles possam desfrutar, mas não desobedecer a Deus, e correm o risco de viver aí nesse limite perigoso. Jó não. Jó se afastava o máximo que ele podia daquilo que ele sabia que era pecado e que poderia desagradar o seu Deus. Porque não tem nada pior na vida de um crente do que o sentimento de que ele pode estar entristecendo o seu Senhor. Ok? Diante disso, caberia a Satanás apenas concordar, mas ele não faz isso. A insinuação dele é, mas também, do jeito que tu cuida do Jó, do jeito que tu protege Jó, cerca Jó de todos os lados, desse jeito, qualquer um vai te servir. O que ele estava fazendo era acusando Deus de subornar Jó. E ele então diz, tira a bênção da vida do Jó, e tu vai conhecer quem que é ele. Tira a bênção da vida dele e o Jó vai ser desmascarado. Porque ele não é tão fiel assim. Por trás de toda a retidão, e essa é a tese maligna e satânica, de que ninguém serve a Deus por nada, de que por trás de toda fidelidade, obediência, o homem esconde alguma intenção, tem uma carta de intenções escondidas. E Satanás duvida que alguém possa servir a Deus de graça só porque Deus é Deus. E nós, assim como Jó, temos a oportunidade de provar que ele é o mentiroso que ele sempre foi. Porque nós servimos a Deus, irmãos, a essência e
âmago da caminhada com Deus, é quando a gente é capaz de servir a Deus, como disse o teólogo, servir a Deus apenas por Deus. Deus me ajuda a te servir e a te adorar apenas por ti, apenas pela tua causa, e isso será tudo para mim. Porque se a gente tiver Deus e não tiver mais nada, a gente vai ter tudo que a gente precise para ter. Aleluia. E mesmo desmascarado, porque Deus diz, depois do processo, Deus diz: você viu que você estava errado? Que o Jó, o meu servo, ele permanece, e ele ainda tenta um segundo round, não é? Pele por pele, toca na sua vida, no seu corpo, e tudo que o homem tem dará pela sua própria vida. E Deus permite, irmãos. E isso para mim é complicado de a gente compreender, não é? Como tem horas que Deus permite que o mal caminha junto a nós, do nosso lado, na nossa casa, perto de nós. E sem que a gente consiga entender, Deus realiza seus propósitos mais misteriosos e maravilhosos. Porque nunca tente querer esse exercício, você desista. Não queira medir a bondade de Deus a partir de filtros terrenos. Não queira determinar por você, a partir dos seus critérios daqui, se Deus é bom ou se Deus... Não, mas eu estou desempregado. Mas o meu filho está doente. Isso não significa nada no que diz respeito ao caráter desse Deus que é estável e que é bom para todo sempre. Mesmo que a gente não consiga compreender, às vezes. Aqui, Josué está diante de um desafio enorme, gigantesco, e a gente conhece. E eu acho interessante porque Deus, sempre que... Irmãos, quem anda com Deus tem promessas de Deus, amém? Eu sei que vocês têm promessas de Deus. Todo crente tem promessas de Deus. Acho interessante que Deus chama, por exemplo, Abraão de Ur dos caldeus, não é? Deus tira Abraão do meio dos ídolos. E logo de imediato, a Bíblia diz que Deus faz 7 promessas para Abraão. Promessas essas que, inclusive, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão não viu, não pegou, não abraçou todas elas. Foi peregrino na terra, vivendo debaixo das promessas do Deus Altíssimo. Mas eu vim dizer para você aqui, nesse começo de 2024, que Deus é o credor das suas palavras e das suas promessas. Se Ele disse que vai fazer, então descanse. Descanse, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Debais, estou e andar. Aleluia. A turma gosta de usar Abraão aí como o exemplo de alguém que é muito próspero e que ganhou muito dinheiro. A Bíblia, todavia, diz que ele peregrinou pela terra. Aliás, Deus disse para ele que nem era ainda o momento. Deus diz: Abraão, olha, a tua descendência ela vai ser peregrina. Inclusive ela vai ser escrava no Egito. E só depois de 4 séculos, muito tempo, é que eu vou trazê-los para cá. Porque a gente tem também essa dificuldade de ajustar o nosso relógio com o relógio de Deus. Então saiba de uma coisa: Deus é soberano, Deus é poderoso, mas Deus não tem pressa nenhuma.
Quem tem pressa é você, que não tem controle de nada. Eu que não controlo nada. Mas quem tem o controle de todas as coisas, irmãos, não tem pressa. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus veio, em Gálatas capítulo 4, verso 4, Jesus chegou na plenitude dos tempos, na hora certinha. É por isso que quando Deus vai, por exemplo, falar com Abraão, Deus fala com Abraão, em determinado momento Deus diz: Abraão, no ano seguinte, daqui a 1 ano, eu voltarei a ti, e Sara, tua esposa, vai ter um filho. Aí a gente, mas por que não agora, Deus? Já? Porque é você que tem que ajustar o seu relógio com o de Deus. Ele não vai ajustar o dele contigo. As coisas acontecem no tempo e no momento determinado pelo Senhor. Deus é esse Deus de promessas, irmãos. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Deus nos faz promessa porque Ele sabe das nossas limitações e Ele sabe que a gente precisa, dentro de nós, que seja gerado ânimo, esperança. Ele sabe que a gente tem essa necessidade. É isso que Ele está fazendo aqui no coração desse homem chamado Josué. Inclusive dizendo para Josué umas coisas que era óbvio. Josué participou do velório de Moisés, se não do velório no sentido físico, mas pelo menos durante o período em que eles ficaram ali parados, lamentando a morte. E pairava uma certa dúvida, uma certa inquietação. Vai que em determinado momento Moisés retorna, aí Deus chega aqui e Deus é categórico, e Deus diz: ô Josué, meu servo Moisés morreu, ele não vai mais voltar. Porque tem situações, irmãos, em que alguma coisa morreu para os homens, no mundo dos homens, na dimensão humana, mas Deus ainda não disse a última palavra, e isso pode mudar, porque Deus ainda não falou a última palavra e a última sentença. Mas aqui não, aqui Deus está dizendo: Josué, o trabalho de Moisés acabou, agora daqui para frente é contigo. Não se preocupe, Josué, com aquilo que morreu, porque Moisés morreu, mas as minhas promessas não morreram, e Canaã continua sendo uma promessa, Josué. Por quê? Porque as promessas não morreram com Moisés, e Canaã não era uma promessa de Moisés, Canaã é uma promessa minha para o meu povo. Então guarde isso no seu coração. Não se preocupe com o que não deu certo em 2023. Não se preocupe com o que foi sepultado em 2023. As promessas de Deus continuam valendo. Aleluia. Porque as coisas passadas, rebaço e andar, as pessoas, elas vêm e elas vão. Deus permite que elas entrem na sua história, que elas façam parte da sua caminhada por um tempo, ou por muito tempo, ou quem sabe por pouco tempo, não importa, mas a promessa de Deus continua. A promessa de Deus, ela é maior do que Moisés. A promessa de Deus é maior do que a falência. A promessa de Deus é maior do que os abandonos da vida. A promessa de Deus é maior do que as decepções que a gente lida na história da nossa vida. As promessas de Deus é maior do que as doenças, ela é maior do que as tribulações, ela é maior do que as lágrimas, ela é maior, ela é maior. Nunca esqueça disso. Você se decepcionou, você foi ferido, teve coisa que você deixou e não queria ter deixado. As coisas tomaram um rumo diferente na sua história,
Pois deixa eu lhe dizer, pode ser que tenha acontecido tudo isso, mas a promessa de Deus continua tão viva como sempre. Aleluia. Aleluia. Por isso que Deus diz: Josué, onde você colocar o pé, Josué, pisa com força, Josué. Pisa, e pisa sabendo que essa terra vai ser de vocês. Aleluia. Segunda coisa sobre esse texto que eu pensei, é que a promessa de Deus é que garante, irmãos, o futuro e o amanhã. Porque se tem uma coisa que a gente não tem como saber, embora a gente gostaria de saber, é sobre o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe, não é? Ninguém conhece, e graças a Deus por isso. Amanhã mesmo, quarta-feira, é um dia que você nunca viveu. 2024 é um ano que a gente não viveu ainda, está começando. E o que é que isso significa? Significa que o futuro é incerto, na perspectiva daquilo que a gente pode ter controle. A gente não sabe nada, mas não tem problema. Eu estou debaixo de promessa de Deus. Eu estou debaixo da boa mão do Senhor. E eu sei que eu posso descansar. A promessa de Deus é a única previsibilidade que eu tenho do amanhã e do futuro. E eu descanso nisso. Não depende, ou não vai depender de como que as coisas estarão. Significa simplesmente dizer que Deus estará lá. E que Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus está dizendo aqui claramente, Josué esteve lá na terra, não é? Pastor André gosta de fazer menção disso, que o líder só leva os seus liderados onde ele próprio já esteve. Se não no sentido físico, pelo menos no sentido dele acreditar nisso, dele sonhar com isso. O líder é meio que alguém que foi lá no futuro, viu o que ninguém viu, volta aqui e diz: vai acontecer, vamos fazer, vai dar certo. Mas a questão é que todos gostaríamos, irmão, de conquistar terras e áreas que estivessem desocupadas, correto? Eu gostaria de conquistar uma terra, pastor Marcos, que não tivesse moradores. Mas não só tinha moradores, como tinham moradores que eram gigantes, os filhos de Enaque. E Deus sabe disso. E Deus conhece as dificuldades. E as dificuldades e os problemas e os desafios, às vezes, podem estar querendo sussurrar na sua vida que eles são mais poderosos do que Deus, mas não são. Josué, ele é tão cheio da graça de Deus, que quando ele vai espiar a terra, junto com os demais, em um total de 12 espias, Josué é a minoria, junto com Calebe, mas ele diz: olha, esses moradores dessa terra, eles são o nosso pão, nós vamos devorá-los, porque Deus está conosco. Então Deus está dizendo aqui: sim, a terra é ocupada, mas eu vou dar uma ordem de despejo para os moradores de Canaã. Chegou a hora em que eu vou despejar os moradores dessa terra, e eu vou dar a vocês. Pode pisar com convicção, Josué. Irmãos, como é bom a gente saber disso. Deus garante que fará. Terceiro lugar, e Deus promete porque Ele tem poder para prometer. Porque Deus não está nem aí para as dificuldades e para as impossibilidades. Se Deus disse que Davi será rei, Davi será rei, independentemente do fato de que Saul não quisesse, independente do fato de que Saul não queria e nem aceitava. Isso não faz a menor diferença.
Se Deus disse que José seria o salvador da sua família, e de que um dia todos os seus familiares estariam numa condição de subordinação a ele, então o fato dos seus irmãos o odiarem, invejarem, venderem-no e de alguma maneira o entregarem à morte não faz nenhuma diferença. O fato de você estar aqui, você está vivendo, seja qual for o quadro que você esteja vivendo aqui nessa noite, não faz diferença para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Leia comigo, o Natanael vai colocar no Data Show para a gente finalizar. Isaías capítulo 40, não é? Deixa eu dar aqui algumas profecias para vocês, bíblicas de promessa. Isaías capítulo 40, verso 29 e 31. Dê uma olhada nesse texto bíblico. Você pode ler junto comigo. Ele faz forte e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o que diz a palavra de Deus. Até os jovens se cansam, se fatigam, os moços, os mais saudáveis, os mais fortes, de exausto caem. Mas olha o que a palavra de Deus diz: mas os que esperam no Senhor. Você espera em quem? Você está esperando no Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar a tua força. Deus te trouxe e Ele diz, olha, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não experimentarão cansaço. Isso é palavra de Deus para a sua vida, isso é promessa de Deus para a sua caminhada. Isaías capítulo 41, versículo de número 13 e 14. Olha essa palavra de Deus, vê se está bom para você, como promessa de Deus para 2024. Isaías capítulo de número 41, versículo 13 e o 14. Porque eu, Senhor, teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não tenha medo. Deus está dizendo isso aqui para Josué o tempo todo. Josué, tem ânimo, Josué. Sim, você vai ter dias difíceis, os inimigos são reais, mas Deus está garantindo a proteção que Deus garante é a presença dEle. A fonte do ânimo, a fonte da esperança, da coragem, é o fato de que Deus está no meio do seu povo. Deus está no nosso arraial. Aleluia. Versículo de número 14, não temas. Deus chama Israel, é um vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 43, versículo 1 e 2, veja esse texto. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não tenha medo, não temas, porque eu te remi. Remi é trazer de volta, pagando o devido resgate. Deus está dizendo, eu te comprei, você é meu, e eu te conheço, e eu te chamei pelo teu nome. Você não está aqui porque você se ofereceu. Deus foi atrás de você onde você estava, alguns no espiritismo, outros na idolatria, outros não queriam saber de nada sobre Deus, mas Ele foi e Ele te achou, e Ele não vai te abandonar. É esse Deus que segura na nossa mão, irmãos, e Ele vai atravessar conosco o rio da morte quando chegar a hora. E basta e andar. A Bíblia não debate o cuidado de Deus, ela só anuncia esse cuidado. Por isso Davi dizia, eu elevo os meus olhos para os montes. Aí a gente, mas ele é pastor, é muito óbvio.
é óbvio para nós. Da perspectiva dos cananeus não era óbvio. Porque ele diz, o meu socorro vem do... Porque tinha gente que esperava de Baal. Tinha gente que esperava dos ídolos. Davi diz, não, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. 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 Ele é esse Deus que nos guarda na caminhada, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não dormirá nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra. Você já tentou se livrar da sombra? Já tentou se livrar da sombra? E Davi está dizendo, Ele é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ninguém guarda a alma. Só Deus pode fazer isso. Você pode ter muito dinheiro para guardar o seu corpo físico, o teu carro e as tuas posses. Só Deus guarda o coração e a alma daqueles que confiam nele. E aí olha o que diz Hebreus 13:5, eu amo esse texto, para mim é um texto áureo para a minha vida e para a minha caminhada. Hebreus 13:5, a palavra de Deus diz, seja a vossa vida sem avareza, outra versão diz sem ganância. Você não precisa ficar ansioso, não precisa jogar na quina, crente. Eu acho que ninguém aqui ganhou, senão nem aqui estava mais, pastor Marcos. Não, descansa. Seja a vossa vida isenta de ganância. Contente-se com a bênção de Deus na sua vida. Contentai-vos com as coisas que você tem. Porque Deus disse uma palavra sobre mim, sobre você. Olha aí. De maneira nenhuma eu te deixarei. E jamais eu te abandonarei. Leve essa palavra de Deus. Estou mais sirianda. Ei, ai, oste pouca sirianda. Deus é aquele que garante a palavra dele. Ah, pastor, mas e se eu falir? Deus está dizendo, eu vou estar lá, vou estar do teu lado. Pastor, mas e se o exame der positivo? Deus está dizendo, eu estarei lá, meu filho. Eu estarei contigo. Pastor, estão ameaçando lá na empresa. E se o meu nome, Deus está dizendo, eu estarei contigo. Eu estarei contigo.